A adoração, queridos, ela possui alguns paradoxos. Eu não sei se você sabe o que é paradoxo. De vez em quando falam que eu falo difícil aqui nessa igreja. Mas paradoxo é uma espécie de contradição, de oposição. E a Bíblia é recheada de paradoxos. Eu não sei se você consegue entender isso. Mas um paradoxo não quer dizer necessariamente um erro. Quer dizer que existe ali uma espécie apenas de oposição, de contradição, mas de complementação. Quando eu falei qual era o tema da pregação, a minha esposa se assustou. Ela falou assim: peraí, mas tem contradição aí nesse negócio. Eu falei: não tem não, minha filha, você vai entender. E eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Porque hoje nós vamos falar da mulher pecadora que adorou o nosso Senhor Jesus. E adoração e pecado, elas parecem contraditórias. Em algumas ocasiões, alguns contextos, inclusive são. Mas no caso que nós vamos estudar hoje aqui, não. Aqui, a pecadora, ou o pecado dessa mulher, foi o que impulsionou a sua adoração. Ou melhor, a consciência do seu pecado, a consciência de quem ela era, foi o que impulsionou a sua adoração. Diz a palavra do Senhor, queridos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que não há homem que não peque, e aquele que diz que não peca é mentiroso. Ao mesmo tempo, a palavra nos exorta a sermos santos. Ela diz: sede santos, como o nosso Senhor, vosso Deus é santo. Ao mesmo tempo que ela diz que todo mundo peca, ela nos desafia a sermos santos. Espera aí, como que isso pode acontecer? Porque o homem santo de Deus adora, não é verdade? Ele não adora o Senhor? Amém? Então, espera aí, como todos são pecadores e ao mesmo tempo são chamados à santidade, ao mesmo tempo são chamados à adoração. Queridos, Paulo explica em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, Paulo, sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal, invisível, sejam honra, glória para todo o sempre. Se você prestar atenção, Paulo acabou de explicar a situação do paradoxo sobre adoração e pecado. Ele fala: eu sou o maior dos pecadores, mas Cristo veio ao mundo justamente para salvar pessoas como eu, para que a sua glória fosse vista em pessoas como eu. E aí ele termina no versículo 17, adorando o Senhor. É a sua consciência, querido, sobre quem você é diante de Deus, que vai determinar a sua adoração. Se você não sabe quem você é diante de Deus, se você acha que você é muito bom para Deus, se você acha que você nunca pecou, você não tem como ser um adorador. Olha a história dessa mulher. Lucas 7, a partir do versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor: um dos fariseus convidou para comer com ele, e entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. Eis que uma mulher pecadora, que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa, na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo. Estando por trás, aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com as suas lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhes os pés e ungia-os com bálsamo. Mas, ao ver isso, o fariseu que o convidara falava consigo, dizendo: se esse homem fosse profeta, saberia quem e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora.
Então Jesus ele começa a contar uma parábola para esse fariseu, dizendo assim: respondendo Jesus disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu: mestre, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em sua casa, não me deste água para os pés, mas esta, com as suas lágrimas, os regou e com os seus cabelos os enxugou. Não me deste ósculo, beijo, né? Ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu-me os pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados são os teus pecados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher: tua fé te salvou, vai-te em paz. Hoje, o nosso tema é a adoração da pecadora. E o que nós aprendemos com a adoração dessa mulher? O que uma mulher pecadora pode nos ensinar sobre adorar Jesus? A primeira coisa, querido, é que a adoração ela deve ser cheia de gratidão. O adorador, ele tem que ser uma pessoa grata ao Senhor. No versículo 37 está assim: uma mulher pecadora soube que ele estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo e, estando por trás, aos seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas, enxugar com os seus cabelos, beijar os seus pés e ungir aqueles pés de Jesus com bálsamo. Queridos, eu não sei se você está conseguindo compreender o que está acontecendo aqui. Uma mulher, ela está chorando tanto, de maneira tão intensa, de maneira tão copiosa, que ela consegue lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela está numa tal posição de submissão ao Senhor Jesus, que ela pega os seus próprios cabelos e enxuga com os seus cabelos os pés que ela acabou de molhar com as suas lágrimas. Ela pega os pés de Jesus e beija os pés de Jesus. Algo que alguém só faz se estiver querendo se submeter e submeter muito. Mostrar uma posição de superioridade tamanha. E ela unge os pés dele com alabastro, que era um artigo caríssimo, um artigo raro, um óleo caro. Aquela mulher, ela está demonstrando toda a sua gratidão ao Senhor Jesus, por quem Ele era. Ela estava reconhecendo quem Ele é. Ela estava reconhecendo a posição dela e a posição dele, ela como pecadora e ele como Senhor. E ela estava agradecendo por quem Ele é. Nós não sabemos quais são os pecados dela. Nós não sabemos se ela era uma prostituta, não sabemos se ela era uma adúltera, não sabemos se ela era uma idólatra, mas nós sabemos que diz assim, que ela tinha muitos pecados, e por esses pecados terem sido perdoados, ela muito amava. Ele conta a parábola de 2 homens, falando que um devia 500 denários e o outro 50, e que os 2 foram perdoados, e pergunta ao fariseu: quem vai amar mais o perdoador? Ele disse: aquele que perdoou a maior quantia de dinheiro. Eu quero fazer essa pergunta para você hoje. Se alguém te devesse 500 mil reais, dá um glória a Deus aí, querido. Porque você chegou aos 500 mil, né? Fala assim: Douglas, o exemplo é ruim, né? Porque está difícil aqui do meu lado.
Se alguém te devesse 500 mil reais é porque está sobrando, né? Glória a Deus. Você resolveu perdoar a dívida dessa pessoa. Está sobrando demais. Está sobrando com folga, com força. Você perdoou a dívida desse homem, dessa pessoa. Ao mesmo tempo, uma outra pessoa te devia 50 reais. E está com folga, está sobrando, você resolveu, né, perdoar também os 50 reais. Quem ama mais, querido? Quem vai ser mais grato a você? Aquele que você perdoou 500 mil ou que você perdoou 50 reais? O de 500 mil não era? Essa é a história aqui. O fariseu não acha que tem pecado. Na verdade, o fariseu na sua cabeça, ele está inclusive julgando Jesus. Ele diz assim: se esse homem fosse profeta e soubesse que essa mulher é pecadora, ele não tinha deixado tocar nele. E aí Jesus vira para ele e fala bem assim: Simão, posso falar com você? Ele, fala, mestre. Olha a hipocrisia. Ele acabou de falar, esse homem não é profeta porcaria nenhuma. Ele não tem como ser profeta. Porque está deixando uma pecadora tocar nele. Mas aí Jesus interpela ele: pois não, mestre, a hipocrisia típica dos fariseus, típica dos religiosos, que te julgam o seu caráter, mas continuam te tratando pelos seus cargos. O fariseu não acha que tem pecado, por isso ele não consegue ser grato. Mas aquela mulher sabe quem ela é, ela sabe de onde ela saiu, ela sabe o que Deus fez por ela, e por isso ela é grata ao Senhor. Eu queria te desafiar hoje aqui, querido. A sua adoração é baseada na sua gratidão ao Senhor? Às vezes você está tão ansioso, tão ocupado, que você esquece de agradecer ao Senhor. Já agradeceu ao Senhor pelo seu cônjuge? Ah, Douglas, mas eu não sou casado. Agradece em fé, em nome de Jesus. Quando a gente fazia intercessão na base, a gente agradecia em fé pela provisão. Não, Deus vai prover, não proveu, mas agradeço em fé pelas coisas. Agradece em fé que Deus vai prover seu casamento, para você ter um esposo de quem reclamar. Orou tanto para reclamar do esposo agora, da esposa. Orou tanto pelo serviço, Deus te deu, reclama do serviço. A pessoa fala, eu não cheguei na parte que tinha que trabalhar, quando comecei a trabalhar não gostei. Queria um serviço, me deram um trabalho, né? Orou tanto por uma determinada situação, quando Deus deu, começou a reclamar. Já agradeceu, querido, pelo seu casamento? Já agradeceu pelo seu pai? Já agradeceu pela vida da sua mãe? Já agradeceu pelos seus filhos? Já agradeceu pelos seus parentes? Não, Douglas, aí você está indo longe demais. Pelos parentes. Já agradeceu pela vida das pessoas que Deus colocou ao seu redor? Ou está só reclamando, está só praguejando, está só deixando o casamento afundar, os seus relacionamentos com os seus parentes se distanciarem? Já agradeceu pelas coisas que Deus te deu? Já agradeceu pelo seu carro? Se você tem um, né? Mas, dono, meu carro só me dá problema. Já agradeceu por ele? Pela sua moto, se você tem moto, pela sua bicicleta elétrica, pela sua bicicleta não elétrica, de pedal normal? Já agradeceu porque ela te leva aonde você precisa? Já agradeceu pelas coisas mínimas? Você tem um coração grato, querido, ou você tem um coração pedinte? Eu só peço ao Senhor, só peço ao Senhor, e quando Ele me dá, eu esqueço de agradecer. Já agradeceu pela vida do seu chefe? Calma, igreja, que eu ouvi vocês falando, nossa, aí não. Você sabia que a prosperidade do seu chefe é a sua prosperidade?
Já agradeceu pela vida do seu chefe, querido? Já agradeceu pela empresa que você trabalha? Já agradeceu pelo concurso do qual você faz parte? Da instituição, qualquer que seja? Só um coração grato, querido, pode se ajoelhar aqui e adorar ao Senhor de maneira sincera. Só um coração que mesmo na tribulação agradece, que mesmo diante dos desafios agradece. Só essa adoração é aceita pelo Senhor. O coração fechado, querido, o Senhor rejeita a adoração. Quando a gente fala sobre casamento, né? Eu agradeço infinitamente pelo meu casamento, graças a Deus. Obrigado, Pai. E pelas coisas que Deus fez no nosso casamento. Nosso casamento, no primeiro ano, era uma guerra, né? Mas Deus restaurou o nosso casamento, graças a Deus. Na base de oração, de humildade. E a humildade, para você agradecer, você tem que ser humilde, querido. Para você reconhecer, você precisa de humildade. Às vezes, o seu casamento está indo de mal a pior por falta de humildade da sua parte. Porque você é muito orgulhoso, porque você é muito orgulhosa. Porque você como homem não admite isso, não admite aquilo. E você como mulher não admite isso ou não admite aquilo. Eu ainda estava martelando na minha mente o dia que o pastor Josué Valando veio aqui. E aí ele deu um exemplo de uma mulher, falou que uma mulher chegou na igreja e falou que o casamento dela estava indo de mal a pior. Aí ela falou, nossa, meu casamento está destruído, está indo de mal a pior. E aí eles chamaram o esposo para ir lá conversar. Aí o pastor José falou assim, o homem era um santo, o problema era a mulher mesmo. Ela era a dificuldade ali, o homem estava tranquilo, a gente conversou com ele, a gente identificou. Claro que isso não é só dos homens, o contrário é verdadeiro também. Vai ter às vezes alguém, um homem que vai chegar na igreja e vai falar, olha, meu casamento está horrível. E às vezes ele é o pivô do problema. Mas se nós queremos ter um lar melhor, querido, um casamento melhor, é preciso de humildade, é preciso agradecer pela pessoa que está do seu lado. Ao invés de ficar reclamando dela, é preciso gritar menos, é preciso ser mais calmo, ser mais paciente. Inclusive, estava vendo um vídeo esses dias, às vezes o Instagram ele abençoa a nossa vida. Tem algumas vezes, né? Algumas vezes ele abençoa a nossa vida. E o Instagram é a melhor forma de você mandar indireta para o seu cônjuge, né? E eu recebo toda hora um vídeo falando de como eu poderia ser melhor. Entendeu? Toda hora um vídeo assim, né? Os 4 de vez. Aí eu tenho que reagir, porque se eu não reagir, eu não vi. Entendeu? E aí dizia, esse vídeo eu não consegui enviar para ela, porque acho que eu vi em outra rede social. Aí eu não consegui enviar, mas eu queria ter enviado. A pastora dizia bem assim, minha irmã, ela estava num congresso de mulheres. Ela, minha irmã, você tem que ser mais calma, você tem que falar manso com o seu marido, você tem que parar, pentecostal mesmo, você tem que parar de ficar discutindo com ele, para de discutir com ele. Faz o seguinte, minha irmã, quando você pensar em discutir com ele, bota uma lingerie. Eu falei assim, eu quero ir para essa igreja. Fala para onde é que eu estou pedindo conta, carta, eu estou indo para essa igreja. Porque minha mulher tem que escutar isso todo domingo. Fala manso, fala calmo. Você, marido, diz a palavra que você tem que servir a sua esposa como Cristo amou a igreja a ponto de se entregar por ela. Você tem noção disso? Como isso é difícil, como isso é profundo. Mas para você conseguir fazer isso, você tem que enxergar na vida da sua mulher, do seu cônjuge, uma pessoa digna de agradecimento, de louvor ao Senhor pela vida dela. Isso em todos os seus relacionamentos. Ah, Douglas, mas meu pai me feriu. Minha mãe só lançou palavras de maldição sobre a minha vida. Meus parentes me roubaram. São tudo um dinheirista e estamos disputando a herança da minha avó. Já agradeceu pela vida deles hoje? Não agradeci, nem vou agradecer. Querido, se Deus estabelecesse um relacionamento com você, só quando você é bom, você já estava no inferno há muito tempo.
Eu lembro, uma vez a gente estava na célula, e uma irmã deu um testemunho, ela falou bem assim: olha, briguei com um parente meu, perdoei, mas não quero mais saber, não falo mais com ele. Aí eu falei assim: rapaz, já imaginou se Deus falasse isso para você? Já imaginou se Deus falasse para você: perdoei, mas não aparece mais na minha frente, não quero saber de você. Aquela menina falou bem assim: ai Douglas, aí doeu, né? Aí doeu. Porque Deus, queridos, não nos trata como nós tratamos os outros. Deus nos trata com misericórdia. E é assim que Ele espera que a gente trate as pessoas ao nosso redor. Queridos, o nosso segundo ponto aqui da nossa palavra, perdão que saiu aqui, achei. Segundo ponto da nossa palavra diz assim, que o que nós aprendemos com a adoração da pecadora, com a adoração da pecadora nós aprendemos que precisamos, calma aí que eu não achei ainda, estou tentando lembrar aqui o que é. Achei quase. Não achei não. Vai orando aí a intercessão, em nome de Jesus. Olha só. Sim, perdão. Nós aprendemos, querido, com a adoração da pecadora, de que o que move a nossa adoração é o perdão do Senhor. Observa só o que está escrito no versículo 41. Certo credor, ele conta a história dos dois credores que a gente contou aqui. E no versículo 47 ele diz: perdoados lhes são os seus pecados, que são muitos, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. A verdade, querido, é que Deus perdoou muitos pecados de todos nós. Deus perdoou muitos pecados de todos nós, apesar dele falar assim: aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Aquele a quem muito foi perdoado, muito ama. Isso é só uma maneira do Senhor de escrever as coisas, porque na real a todos tudo foi perdoado, e você pode não achar, você pode não saber, mas os seus pecados diante do Senhor são muitos, e a você foi muito perdoado. Você, se já entendeu que durante a sua vida você traiu alguém, que durante a sua vida você feriu alguém, que durante a sua vida, querido, você roubou alguém, você é alvo da misericórdia do Senhor. Douglas, mas eu nunca fiz nada disso. Impossível. Impossível você ter passado pelo mundo e não ter cometido pecados. Impossível você não ser alvo da misericórdia de Deus. Não é possível que nesse mundo caído você nunca tenha desonrado seus pais. Não é possível que nesse mundo caído você nunca tenha traído a confiança de alguém. Mas eu nunca matei ninguém. Mas a palavra diz que se você odeia, você é assassino. Você nunca odiou ninguém. Ou esquece daquela frase das pessoas que dizem assim: fulano morreu para mim. Você já odiou alguém? Você já matou alguém no seu coração? Mas eu nunca adulterei. E o que diz a palavra sobre a malícia dos olhos, querido? Que se você cobiça, que se você deseja a mulher do seu próximo ou qualquer uma, você já está incorrendo no pecado. A todos muito foi perdoado.
Alguns sabem disso, outros não. Quem é você nesse processo? Porque para você ser um adorador, querido, você precisa ter essa consciência. Para você ser um adorador, você tem que saber quem você é e quem Ele é. Você é um pecador miserável indo para o inferno, e Ele é o seu Salvador. Não, Douglas, não receba essa palavra, que eu não sou um pecador. Tudo bem, você não é mais, mas você era, e foi de lá que Ele te tirou. Querido, só adora o Senhor em sinceridade quem tem essa consciência. Quem tem essa consciência da onde Deus tirou e para onde Ele está te levando. Diz a palavra que Ele nos tirou do império das trevas, amém? E está nos levando para o reino do Filho do seu amor, aonde não há mais dor, aonde não há mais pranto, aonde não há mais choro, aonde não há as lutas do dia a dia, as ansiedades do dia a dia. Você tem que ter essa consciência. Adorador tem que ser isso. Adorador tem que ser humilde. Sabe, às vezes nós temos uma visão extremamente utilitarista das pessoas. A gente falou agora há pouco sobre gratidão, e parece que nós só agradecemos pelas pessoas que de alguma maneira elas nos servem, ou parece que nós só valorizamos as pessoas que de alguma maneira elas nos servem. Mas esse é o pensamento do mundo. Esse é o pensamento do mundo. O mundo só valoriza quem é útil. Quando a pessoa se torna inútil, ela é descartada. Deus não, querido. Deus ama você pelo que você é. E perdoa a palavra dura, mas sendo você um inútil ou não para Ele. E aliás, para Ele, todos nós somos inúteis, porque nós não podemos acrescentar nada à glória de Deus. Mas Ele nos ama com uma paixão incompreensível. Incompreensível, esses inúteis aqui, o Senhor nos ama. Porque você... Eu vou começar a cantar raridade aqui, né? Você é né? Porque você é único, você é raro. Só existe um de você na história do universo, e nunca existirá um outro igual. Por isso você pode ser inútil como eu sou para o Senhor, mas nunca haverá outro Douglas. Sabe, quando a gente passou pelo processo de perda do nosso filho, o Olavo, algumas pessoas falavam bem assim: mas vocês são jovens, vocês vão ter outros filhos. Mas eu queria esse. Eu vou sentir saudade desse. 1000 filhos não vão suprir a falta desse. E Deus tem o mesmo sentimento sobre a sua vida. O mesmo sentimento sobre a sua vida. Eu não consigo imaginar um anjo chegar para Deus e falar bem assim: Deus, olha, o negócio é o seguinte, hoje o João foi para o inferno, mas fica tranquilo que o Wagner está indo para o céu, tá? Fica tranquilo, porque tem mais 10 indo para o céu, mas uns 20 aí foram para o inferno. Deus vai sentir saudades daqueles que se perderam. Não importa quantos tenham sido salvos, porque Deus não é um utilitarista. Ele não olha pela utilidade das pessoas, Ele olha porque elas são. Ele olha para quem elas são. E nós precisamos começar a olhar assim para as pessoas ao nosso redor. Eu não amo meu pai, eu não agradeço pela vida do meu pai só porque ele me deu alguma coisa, pela vida da minha mãe, porque eu já sou devedor a eles da própria eternidade.
do meu Senhor Jesus que me salvou, mas se não fosse a vida dele sendo usado, eu nunca teria nascido. Ah, mas me feriu, não sei o que, não me devem nada. E se me feriram, eu já esqueci de tudo. Não agradeça, não tenha um coração grato. Saiba da onde você veio, para onde você está indo, querido. Saiba da onde Deus te tirou, antes de você cobrar dos outros aquilo que eles deveriam ser. Vou contar a história para vocês, para a gente caminhar para o fim aqui, de um pastor inglês chamado John Newton. Não sei se vocês já ouviram isso, mas ele viveu ali pelo século 18, se eu não me engano, 1700, entre 1700 e 1800. Antes de ser pastor, querido, John Newton tinha sido vendedor de escravos. Tem noção disso? Antes de ser pastor, ele tinha sido vendedor de escravos. John Newton tinha feito do seu sustento, do seu lucro, o sofrimento e a liberdade das pessoas. Quantos escravos talvez ele teria matado? Quantas famílias talvez ele teria separado? Quantas vidas ele teria feito sofrer como um traficante de escravos? Na verdade não era nem tráfico na época, era legal. Como um comerciante de escravos. Um dia John Newton estava no seu navio, numa tempestade muito grande. Ele tinha acabado de sair do convés e um outro marinheiro assumiu o seu posto. No meio da tempestade, o marinheiro que tinha acabado de assumir o seu posto foi jogado no mar para desaparecer para sempre. John Newton voltou ao convés para continuar conduzindo a embarcação, mas ele foi movido por aquela situação, porque um homem acabara de morrer no lugar que ele estava, e ele começou a ser impactado pela graça de Deus. Ele lia um livro chamado A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, um monge do século XVI, 15 e 16. Ao chegar no continente, na verdade na ilha, já que ele era inglês, ele se arrepende dos seus pecados. Ele entende que o que ele fez era mal. A sua vida era sistematicamente baseada na maldade. Ele se arrepende de tudo o que ele faz. Não apenas se arrepende, John Newton vira um abolicionista. Ele resolve fazer da vida dele, do propósito da vida dele, a destruição do sistema de escravidão inglês. Ele se junta a um outro homem chamado William Wilberforce e passam anos lutando contra a escravidão, até que eles têm sucesso. John Newton escreveu uma música, talvez você já tenha escutado, Amazing Grace. Tecladista sabe? Amazing Grace. Eu não vou cantar. Diz assim: Amazing Grace, maravilhosa graça. How sweet the sound, como é doce o som, que salvou, that saved a wretch like me, que salvou um lixo como eu. Eu estava perdido, I once was lost. Eu estava perdido, but now I'm found. Agora eu estou encontrado. I was blind, but now I see. Eu estava cego, agora eu vejo. Isso é o que a graça de Deus faz com um homem pecador, querido. Ela salva aquele homem e transforma ele em uma pessoa que vive para a glória dele, que vive para a adoração. A vida de John Newton não virou só Amazing Grace. Ele não fez só uma música. Ele fez do propósito da vida dele lutar contra as injustiças, reparar aquilo que ele tinha feito. Verdadeiro adorador, querido,
sabe o que Deus fez pela vida dele, sabe aonde ele estava. John Newton sabia: eu estava indo para o inferno, eu era cego, eu estava perdido, mas agora eu fui encontrado, agora eu vejo. Para a gente concluir, quando você pega a vida do apóstolo Paulo e o que a gente leu aqui no início, o apóstolo Paulo falando: eu sou o maior dos pecadores, eu persegui o Senhor Jesus, persegui a igreja, e a misericórdia dele se fez ainda mais notória na minha vida por conta disso. Quando você pega o apóstolo Pedro, que negou o Senhor Jesus 3 vezes, mas depois diz a palavra que ele foi restaurado, o seu ministério, o seu relacionamento com o Senhor. Assim que o Senhor ressuscitou, ele foi até Pedro e perguntou: Pedro, tu me amas? Eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes ele negou, 3 vezes ele foi restaurado. Especialmente escrevendo numa época em que a igreja estava sendo perseguida e que muitos dos irmãos provavelmente estavam negando o Senhor Jesus com medo de morrer. E ele fala assim: não temam, eu também neguei, ainda há esperança para vocês. Eu não sei se a sua vida, querido, tem sido uma vida de negação ao Senhor. Você tem negado o Senhor com o seu procedimento. Você tem negado o Senhor na sua postura. Você tem negado o Senhor da maneira como você vive. Mas eu sei que ainda há esperança para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Queria convidar você a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, e que você meditasse sobre essas coisas. O Senhor Jesus te chamou para adoração, mas é uma adoração que ela não é de qualquer jeito. Como foi falado aqui durante a campanha, ela vai muito além da canção, vai muito além de proferir algumas palavras. Deus está esperando um coração grato de você nessa noite, em nome de Jesus. Queria te dar um momento para você agradecer pelas pessoas da sua vida. Agradece aí pelo seu pai, agradece pela sua mãe, pela vida dessas pessoas. Agradece pelos seus filhos, por mais ingratos que porventura eles possam ser. Agradece pela vida do seu chefe. Agradece agora pelas coisas que Deus te deu. Pelas coisas materiais, seu emprego, seu patrimônio. Agradece aí pelas coisas que Deus te tirou, querido. Senhor, obrigado que o Senhor me tirou isso. Eu sei que doeu, ainda dói, mas eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Lembra, querido, agradece pelas pessoas que te feriram. Lembra que Deus morreu por você e você também não era bonzinho. Que Deus morreu por você enquanto você era pecador. E o apóstolo Paulo nos explica dizendo assim: talvez alguém aceite morrer por uma pessoa boa, mas Deus morreu, Jesus morreu por nós enquanto nós éramos maus. Agradece pelos que te feriram. Eu sei que é difícil, mas libera o seu coração em nome de Jesus.